Shalom, Raverinha Karim, Shalom Lekulam, tudo bem com vocês? Venho compartilhar uma reflexão a respeito de um momento do dia da vida judaica, que é a hora que nós acordamos. Quando o judeu, após uma noite de sono, ele abre os seus olhos e acorda, percebeu que está respirando, vai começar o dia, o Sidur, que é o manual de rezas, de oração do judaísmo, ele diz que a primeira frase que deve ser recitada no dia é uma frase do rei Davi, que está no Salmo 16 e no verso 8. É a frase que diz: Shivti Adonai lenegdi tamid. Geralmente traduzido como eu tenho posto ou tenho colocado o Senhor continuamente diante de mim. E é interessante que seja justamente essa frase a ser trazida pelo rei Davi e também pela tradição judaica como sendo a primeira frase para o judeu recitar no dia, porque nós temos uma certa dificuldade, vamos dizer assim, de entender a espiritualidade e a devoção atrelada a cada parte, a cada aspecto do nosso dia a dia. Então, vou dar um exemplo. Nós tendemos a perceber Deus atuando quando observamos coisas boas à nossa volta. Quando você levanta pela manhã e a família está completamente harmônica, quando você está com a sua conta bancária gorda, quando você percebe que as pessoas elas estão sendo sempre muito educadas aonde quer que você vá, elas estão lhe honrando, elas estão, né, prestando favores a você com muita boa vontade, com muito bom grado. Tudo isso faz a gente perceber que Deus está ali, agindo, as coisas boas estão acontecendo. Mas também é muito difícil, né, a gente conseguir observar a ação divina quando, Hasbe Shalom, temos algum prejuízo financeiro, quando existe brigas, contendas com familiares e amigos, quando percebemos algum tipo de problema no trabalho, na convivência com as pessoas, naquela semana que você percebe que a coisa está dando errado, né? Bateu o carro, né? Aconteceu ali alguma coisa negativa, Deus nos livre. E aí vem os nossos sábios, vem o rei Davi e diz: olha, quando você perceber que a coisa ela tá conflitante, que você está vivendo uma guerra, cada ação sua, cada coisa que você vai fazer, você precisa imbuir, você precisa concentrar, você precisa ter uma atenção consciente de que Deus está ali, diante de você, naquilo que está acontecendo de bom e naquilo que está acontecendo de não tão bom, de ruim, naquilo que do nosso ponto de vista é positivo e naquilo que do nosso ponto de vista é negativo, naquilo que a gente acha que é para crescer e naquilo que a gente acha que é para diminuir. A Escritura vai dizer no livro de Provérbios: 7 vezes o justo cairá e se levantará. Ou seja, muitas vezes a gente observa determinados períodos ou momentos em que a gente erra, a gente precisa consertar alguma coisa, melhorar, e é sempre um período muito difícil, você precisa correr atrás, e naquele momento você tende, né? Eu tendo a pensar o quê? Não, nesse momento Deus está distante, ele não está interessado no que eu estou fazendo, e também eu não preciso tentar fazer algo aqui para agradá-lo nisso, porque agora o que eu estou tentando é lutar, né? Eu estou lutando para melhorar, para sobreviver. E aí vem os sábios e dizem: não, olha, você não pode agir de maneira automática, inconsciente, ou você não deve, pelo menos, fazer isso. Por quê? Porque você precisa colocar Deus continuamente diante de você. O Rabino Yosef Karo, autor do Shulchan Aruch, ele vai dizer em Orach Haim 1:2 que o Eterno, quando colocou no ser humano o espírito, ele deu para ele uma natureza semelhante à dos anjos, para servir a ele através desse aspecto da devoção espiritual. Todavia, quando ele faz o homem da mesma matéria que é feito os animais, que é da terra, ele coloca no homem uma natureza animal, que deseja suprir os impulsos da natureza animalesca.
que é sempre um impulso imediatista, o que geralmente a gente vai ver sendo colocado na Escritura como sendo a guerra entre a carne, né, e o espírito, a briga entre esses dois. E aí o rabino Yosef Karo, o autor do Shulchan Aruch, ele vai dizer o seguinte: olha, quando você decide viver atendendo os seus impulsos, quando você decide viver suprindo as suas necessidades, mas de maneira que agrade a Deus, você está cumprindo o que diz o Salmo do rei Davi: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Isso pode ser compreendido através do apóstolo Paulo. Ele vai dizer uma coisa muito interessante. Como judeu, em 1 Coríntios 10:31, ele vai falar: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, esse é o conceito, né? Paulo, ele fala, ele coloca a frase do rei Davi de maneira muito clara, ou seja, não se trata de dividir as coisas entre Deus está agindo nisso e Deus não está agindo nisso, mas sim eu estou agindo colocando Deus diante de mim ou eu não estou agindo colocando Deus diante de mim. Não se trata das circunstâncias, mas da perspectiva que eu vivo essas circunstâncias, que eu coloco em prática aquilo que eu acredito. Então, se eu preciso trabalhar pela sobrevivência, vou trabalhar colocando Deus diante de mim. Se eu preciso resolver algum problema com algum amigo, algum familiar, algum prejuízo financeiro, eu vou fazer isso colocando Deus diante de mim, colocando os mandamentos, colocando a boa vontade, né? Colocando a crença nisso. Eu preciso focar, nós precisamos focar em olhar para as situações e ver a vontade de Deus ali e ver a evolução, a melhoria, o aprendizado, a sabedoria, a reconstrução, o arrependimento, o perdão. Então, a reflexão que eu proponho para você e que eu proponho para mim é que nós possamos dizer como o rei Davi: Shivti Adonai lenegdi tamid. Eu tenho colocado Deus diante de mim em tudo que vou fazer para honrar a Ele, para honrar os céus e para honrar a Torá. Espero que essa reflexão possa ser útil para você. Que Deus abençoe. Shalom, Ulehi Traot.